O silêncio daquele quarto de hospital doeu mais que o corte na minha barriga. Sou Zezé, 74 anos, merendeira aposentada das ladeiras de Belo Horizonte. Meus 4 filhos me esqueceram lá, mas a vingança de mãe não falha. A dor física a gente aguenta. O corpo humano é uma máquina teimosa, feita para remendar o que rasga e colar o que quebra. Mas a alma da gente, quando racha, não tem ponto de cirurgia que dê jeito. Eu estava deitada naquela cama dura do hospital estadual, com um tubo enfiado no nariz e outro na veia, ouvindo o gotejar lento do soro. Cada gota parecia marcar o tempo da minha decepção. Fui internada numa terça-feira chuvosa para uma cirurgia de emergência no intestino. Uma obstrução grave. O médico falou grosso, disse que na minha idade o risco era alto. Antes de entrar na faca, a família inteira se reuniu na minha casa, no bairro de Santa Teresa. Minha casa. Um casarão antigo, de esquina, com quintal imenso, pé de jabuticaba e piso de caco de cerâmica vermelha que eu mesma encerava de joelhos. Aquele domingo, antes da internação, foi um teatro digno de novela. Fiz frango com quiabo, angu e couve refogada. O cheiro do alho dourando na banha de porco encheu a rua. Meus 4 filhos sentaram à mesa. Comeram da minha comida, beberam do meu café coado no pano e fizeram juras de amor. Roberto, o mais velho, advogado engravatado que vive olhando para o relógio, bateu no peito. Disse que eu ficasse tranquila. Márcia, a do meio, que trabalha numa loja de roupas finas e vive cheia de dívidas para manter as aparências, chorou lágrimas de crocodilo e segurou minha mão. Carlos, o eterno desempregado que se diz empresário, prometeu que dormiria no hospital todas as noites. E Luciana, a caçula, a menina dos meus olhos, disse que já tinha até criado um grupo no celular chamado Plantão da Mamãe. Eu acreditei. Mãe é um bicho bobo, cego pela própria cria. Fui para o bloco cirúrgico com o coração em paz, apertando meu terço de madeira surrado entre os dedos, rezando para Nossa Senhora me devolver para os meus meninos. Acordei horas depois, grogue da anestesia. A boca seca parecia ter areia. O corte na barriga queimava como brasa viva. Tentei virar o pescoço. A poltrona de courino verde ao lado da cama estava vazia. Pensei comigo mesma que era de madrugada, que eles deviam estar no corredor, tomando um café na máquina ou conversando com o doutor. Voltei a dormir. No segundo dia, a realidade começou a mostrar as garras. A enfermeira, uma moça de olhos cansados chamada Sueli, entrou no quarto para medir minha pressão. Ela olhou para a poltrona vazia, depois para mim. Perguntou com aquele tom de voz que mistura pena e rotina quem era o meu acompanhante. Engoli em seco. Menti. Disse que meu filho mais velho tinha ido em casa tomar banho e já voltava. Sueli apenas balançou a cabeça, anotou algo na prancheta e saiu. Ela conhecia aquela história. Os hospitais estão cheios de mães abandonadas, inventando desculpas para a falta de vergonha dos filhos. No terceiro dia, precisei de um banho de leito. A vergonha de ser limpa por estranhos, nua e vulnerável, me fez chorar baixinho. Onde estava a Márcia? Onde estava a Luciana? Pedi para a enfermeira pegar meu celular na gaveta da mesinha de cabeceira. Coloquei os óculos com as mãos trêmulas. O grupo Plantão da Mamãe estava lá. A última mensagem era de 3 dias atrás. Mandei um áudio, com a voz fraca, perguntando se alguém vinha me ver. A resposta demorou 4 horas. Roberto mandou uma mensagem curta, dizendo que estava no meio de um processo importante, que o juiz tinha antecipado a audiência e que não podia sair. Márcia enviou um áudio com voz de choro falso, reclamando de uma enxaqueca terrível e dizendo que o cheiro de hospital piorava o enjoo dela. Carlos nem visualizou. Luciana respondeu com figurinhas de coração e disse que a semana de provas na faculdade estava uma loucura, mas que no fim de semana ela passava lá. O fim de semana chegou. A poltrona verde continuou vazia. No 5º dia, a velha companheira de quarto, Dona Alzira, teve alta. Os netos dela vieram buscar. Trouxeram flores, balões, fizeram festa. Ajudaram a velhinha a calçar os sapatos, deram beijos no rosto enrugado dela. Eu fechei os olhos e fingi que estava dormindo, para ninguém ver as lágrimas que escorriam e molhavam meu travesseiro. A solidão tem um peso físico. Ela esmaga o peito da gente. No 7º dia,
Tive uma complicação, uma febre alta que me fez delirar. No delírio, eu voltava para a cozinha da escola estadual onde trabalhei por 30 anos. Eu era merendeira. Acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus lotados, debaixo de chuva fina ou do sol de rachar, para cozinhar para 300 crianças. Minhas mãos viviam com cheiro de cebola e queimaduras de forno. Meu marido foi comprar cigarro quando Luciana tinha 2 anos e nunca mais voltou. Criei os 4 sozinha. Vendia marmita no fim de semana, lavava roupa para fora à noite. Meus braços doíam tanto que eu precisava amarrar panos quentes neles para conseguir dormir. Tudo isso para pagar escola, para comprar tênis de marca para o Roberto não passar vergonha, para pagar o cursinho da Márcia, para abrir a primeira lojinha falida do Carlos, para bancar os caprichos da Luciana. Quando a febre baixou, no 9º dia, a dor no meu coração se transformou em outra coisa. A tristeza foi secando, dando lugar a uma clareza fria e cortante. O celular tocou. Era o Carlos. Atendi com esperança de ouvir um "Mãe, estou na recepção." Mas não. A voz dele era mansa, cheia de rodeios. Ele queria saber se eu tinha deixado a senha do meu cartão de crédito na gaveta da cômoda, porque a conta de luz da casa tinha chegado e ele não tinha dinheiro. Eu estava com um acesso estourado na veia, o braço roxo, comendo sopa rala sem sal, e meu filho queria a senha do meu cartão. Falei que não lembrava. Desliguei o telefone. Ali, naquele exato segundo, a velha Zezé, que engolia sapo para manter a família unida, morreu. Aquele corte na barriga extirpou mais do que um pedaço do meu intestino doente. Extirpou a minha cegueira. Comecei a prestar atenção nas conversas das enfermeiras. Elas falavam sem pudor perto de mim, achando que eu estava surda ou gagá. Ouvi Sueli comentar com a colega do turno da noite que era um absurdo deixarem uma senhora da minha idade sozinha tanto tempo. A colega respondeu que a assistência social do hospital já tinha tentado ligar para os números de emergência. Roberto atendeu e disse que estava em reunião. Márcia bloqueou o número do hospital. A humilhação de ser o assunto das enfermeiras, a coitada do leito 12, foi o último prego no caixão da minha paciência. Eu não era uma coitada. Eu era Maria José, a mulher que construiu uma casa de 2 andares com o suor do próprio rosto, que carregou tijolo e bateu laje no fim de semana para não pagar pedreiro. Como eu deixei esses 4 sanguessugas me reduzirem a um estorvo? No 12º dia, Luciana postou fotos nas redes sociais. Eu sei mexer nessas coisas. Lá estava ela, de biquíni, segurando um copo de bebida colorida numa chácara alugada no interior. A legenda dizia: "Fim de semana de paz e renovação." A mesma filha que disse estar atolada em provas. A mesma que eu amamentei até os 2 anos de idade, que eu carregava nas costas enquanto varria o pátio da escola. Meu peito subia e descia rápido. Peguei meu terço de madeira. Não rezei para eles. Rezei pedindo perdão a Deus pela raiva que me tomava. Uma raiva justa, grossa, que me dava força para levantar da cama e ir até o banheiro sozinha, arrastando o suporte do soro, ignorando a pontada nos pontos da cirurgia. Olhei meu rosto no espelho manchado do banheiro do hospital. Cabelos brancos desgrenhados, olheiras fundas, a pele pálida. Mas os olhos brilhavam com uma fúria nova. Quem pariu Mateus que o embale, diz o ditado. Mas e quando Mateus cresce, vira um marmanjo ingrato e cospe no prato que comeu? O que a mãe faz? A maioria abaixa a cabeça, aceita as migalhas no Dia das Mães e morre de desgosto no canto da sala. Eu não. Eu não seria a velha jogada no asilo quando a minha saúde piorasse. Eu não seria o tapete para eles pisarem. Eu entendi o jogo deles. Eles não me queriam lá, mas queriam a minha casa. O casarão em Santa Teresa vale ouro hoje em dia. O bairro encheu de bares chiques, de gente rica. Uma imobiliária já tinha batido na minha porta no ano passado, oferecendo mais de 2 milhões de reais pelo terreno. Eu expulsei o corretor com vassouradas na época, dizendo que dali eu só sairia morta. Meus filhos souberam disso. Eles brigaram comigo, me chamaram de louca, disseram que eu devia vender, dividir o dinheiro entre eles e ir morar num quartinho nos fundos da casa do Roberto. Eles não estavam me abandonando no hospital por falta de tempo. Estavam me abandonando por cálculo. Talvez,
No fundo daquelas almas pequenas, eles torcessem para que a cirurgia desse errado, para que a velha Zezé não aguentasse, para que o atestado de óbito fosse o passe livre para a herança. O descaso era uma forma de tortura lenta. Eles sabiam que eu estava sofrendo. Eles só não se importavam. Chegou o 15º dia, o dia da alta. O sol de Belo Horizonte entrava pela fresta da persiana quebrada do quarto. O médico, Dr. Mendes, entrou com um sorriso contido e a prancheta na mão. Ele me examinou, olhou o corte, trocou o curativo e assentiu com a cabeça. Dona Zezé, a senhora é de ferro. A cicatrização está ótima. Já pode ir para casa. A senhora precisa de repouso absoluto, comer coisas leves e não fazer esforço algum. Quem vem buscar a senhora? A pergunta pairou no ar, pesada. O hospital inteiro parecia prender a respiração para ouvir a minha resposta. Sueli, a enfermeira, parou de arrumar a cama ao lado e olhou para mim com aquela mesma pena cortante. Peguei o celular. Eram 10 da manhã. Mandei uma mensagem no grupo Plantão da Mamãe. O doutor me deu alta. Quem vem me buscar? 10 minutos se passaram. 20 minutos. O telefone apitou. Era uma mensagem de áudio do Roberto. Coloquei o aparelho perto do ouvido. Mãe, que notícia boa! Olha, infelizmente eu estou no fórum agora. A Márcia está recebendo mercadoria na loja. O Carlos disse que o carro dele quebrou a correia dentada. Faz o seguinte, pede para a enfermeira chamar um carro de aplicativo para a senhora. Eu transfiro o dinheiro da corrida. Quando a senhora chegar em casa, a gente passa lá mais tarde para tomar um café, tá bom? Vai com Deus. Tirei o telefone do ouvido. Olhei para a tela. Nenhuma outra palavra de ninguém. Um carro de aplicativo. Uma mulher de 74 anos, recém-operada do intestino, com um curativo do tamanho de um palmo na barriga, fraca, tonta, sendo mandada embora num carro de estranho para chegar numa casa vazia, sem ninguém para fazer um chá ou ajudar a deitar na cama. Sueli se aproximou, com os olhos marejados. Dona Zezé, se a senhora quiser, eu termino meu turno daqui a pouco. Eu pago um táxi e acompanho a senhora até a sua casa. Não me custa nada. A senhora não pode ir sozinha. Olhei para aquela moça estranha. Uma enfermeira que ganhava pouco, que trabalhava 12 horas em pé, oferecendo o cuidado que os 4 filhos que eu pari me negavam. Agradeci a ela com um aceno lento de cabeça, segurando a mão dela com força. Deus lhe pague, filha. Mas não precisa. Eu não vou para casa. Sueli franziu a testa confusa. Como não vai para casa, dona Zezé? Para onde a senhora vai? Eu não respondi de imediato. Deixei o silêncio preencher o quarto. O plano já estava desenhado na minha cabeça desde o 9º dia, desde a febre, desde a ligação do cartão de crédito. Uma ideia que começou como um sussurro de revolta e agora era uma decisão inabalável de sobrevivência. Eles achavam que eu estava presa a eles pelo sangue e pela culpa. Achavam que a velha merendeira não tinha para onde correr. Mas quem avisa amigo é. E o silêncio de uma mãe ofendida é o aviso mais perigoso do mundo. Sueli, falei, a voz saindo mais firme do que em qualquer outro momento naqueles 15 dias. Me ajude a vestir a minha roupa. Eu tenho algumas ligações muito importantes para fazer antes de sair daqui. Eu não voltaria para aquele casarão em Santa Teresa para ser a empregada não remunerada dos domingos, nem o banco particular de filhos folgados, muito menos o fantasma esperando a morte para virar herança. Eles queriam a casa, pois eles teriam a surpresa das suas vidas. Sueli me ajudou a vestir o vestido azul de florzinhas brancas que eu tinha levado no dia da internação. O tecido de algodão, que antes marcava a minha cintura redonda de cozinheira, agora caía frouxo, escorregando pelos meus ombros magros. Nesses 15 dias de soro e sopa rala, eu perdi carne, mas ganhei uma casca grossa que nenhuma faca de cirurgião seria capaz de cortar. Enquanto eu abotoava a gola com os dedos ainda um pouco trêmulos, olhei para as minhas próprias mãos. As costas delas eram cheias de manchas de sol e da idade, mas as palmas e os dedos contavam a verdadeira história da minha vida. Havia uma cicatriz branca perto do polegar esquerdo, marca de óleo quente de uma frigideira industrial na escola estadual. Havia um calo duro na base do dedo indicador, de tanto picar cebola e alho para 300 bocas infantis durante 30 anos. Eu fechei os punhos. Eles doeram, mas fecharam com firmeza.
Como foi que eu deixei meus próprios filhos me convencerem de que eu era uma velha frágil, inútil, que precisava da esmola da atenção deles? A memória é um bicho traiçoeiro. Quando a gente sofre, ela tenta mostrar só as partes bonitas para consolar o coração. Mas, naquela manhã, minha memória decidiu me mostrar a verdade nua e crua. Lembrei do dia em que meu marido, o pai daquelas 4 criaturas, pegou uma mochila de lona verde, disse que ia comprar cigarro na padaria da esquina e nunca mais voltou. A Luciana, a caçula, tinha só 2 anos e chorava de febre no berço. O Roberto, o mais velho, tinha 10 e me olhava com olhos assustados, enquanto a chuva de janeiro castigava o telhado de amianto do barracão onde a gente morava de aluguel. Naquela noite, eu não deitei para chorar. Eu peguei uma bacia de alumínio, juntei as roupas sujas dos vizinhos e fui lavar no tanque, debaixo de garoa, para garantir o leite do dia seguinte. Eu não era uma coitada de leito de hospital. Eu era a mulher que levantava às 4 da madrugada, pegava o ônibus da linha 901, sempre lotado, sentindo o cheiro de suor e cansaço da cidade inteira, para ir bater panela gigante no refeitório da escola. Se eu dava conta de virar um caldeirão com 50 litros de sopa de feijão sozinha, eu daria conta de arrancar aqueles 4 ingratos da minha vida. Cria corvos e eles te arrancarão os olhos, dizia a minha avó. Ela tinha razão. Meus filhos não queriam a mãe Zezé. Eles queriam o casarão de Santa Teresa. Aquele casarão de esquina não caiu do céu. Cada tijolo daquelas paredes foi comprado com o suor do meu rosto e com a sola do meu sapato gasta nas ladeiras de Belo Horizonte. Quando comecei a vender marmita nos finais de semana, juntei moeda por moeda dentro de uma lata velha de leite ninho. Comprei o lote quando a rua ainda era de terra batida. Eu mesma ajudei os pedreiros a bater a laje num domingo de sol rachando, servindo macarronada com frango assado para a peãozada não cobrar a diária inteira. Plantei o pé de jabuticaba no quintal com as minhas próprias mãos, sujando as unhas de terra preta. Encerava o piso de caco de cerâmica vermelha de joelhos até refletir o rosto da gente. Tudo aquilo era meu suor, meu sangue, minha história. E o que é do homem ou da mulher, o bicho não come, muito menos bicho criado dentro de casa. Sentei na beirada da cama do hospital e puxei a minha bolsa de palha, a mesma que os paramédicos trouxeram no dia que a ambulância me buscou. Tinha cheiro de bala de hortelã e de notas fiscais antigas. O coração batia compassado agora. O desespero tinha dado lugar a uma frieza de quem sabe exatamente o que precisa fazer. O xadrez da vida me ensinou que, para dar o cheque-mate, a gente precisa ter as peças certas na mão. Eu precisava da escritura da casa e dos meus documentos originais. Meus filhos se achavam muito espertos. O Carlos, aquele encostado que se diz empresário, vivia fuçando nas gavetas da minha cômoda de embuia, procurando dinheiro trocado ou cartão de crédito. A Márcia, com aquela voz esganiçada, volta e meia me perguntava onde eu guardava os papéis importantes, dizendo que era para o meu próprio bem, caso acontecesse uma fatalidade. Eles achavam que eu guardava a escritura no guarda-roupa. Pobres idiotas. Uma mulher que criou 4 filhos sozinha não deixa o seu destino dando sopa em gaveta destrancada. Quando comprei o cofre pequeno de ferro, anos atrás, coloquei dentro dele apenas contas de luz velhas e receitas médicas e deixei a chave fácil de achar, só para despistar. A verdadeira escritura da casa, junto com a minha certidão de casamento averbada com o abandono do traste do meu ex-marido, meu registro de imóveis e minha identidade nova, estavam em um lugar onde nenhum daqueles 4 riquinhos de Araque ousaria colocar a mão. Estavam dentro da caixa de madeira da minha velha máquina de costura Singer, aquela de pedal, que fica coberta por uma toalha de renda debaixo da janela do quartinho dos fundos. Atrás da máquina, escondido por um filtro de barro desativado que ninguém nunca tira do lugar. Ninguém limpa aquela casa além de mim. Eles têm nojo de poeira. O esconderijo era perfeito. Mas como pegar isso agora, sem pisar lá e sem alertar a matilha de lobos? Peguei meu celular. Ignorei o grupo Plantão da Mamãe, onde o silêncio deles continuava gritando a minha insignificância. Fui na agenda de contatos e procurei o nome da única pessoa em quem eu confiava a minha vida.
Dona Benedita. Benedita era costureira aposentada, 70 anos bem vividos, moradora da casa da frente. A gente dividia muro, fofoca de vizinhança e bolo de fubá com erva doce há mais de 40 anos. Benedita era madrinha do Roberto, mas já tinha percebido o mau caratismo do afilhado muito antes de mim. Quando a ligação chamou pela terceira vez, ela atendeu com a voz embargada. Zezé? Minha Nossa Senhora de Aparecida, mulher! Eu tô ligando para o celular do Roberto tem 3 dias e aquele engravatado do diabo só me joga na caixa postal. A Márcia me atendeu ontem, disse que você estava ótima e não podia receber visita. Eu já estava rezando 1/3 ajoelhada aqui achando que você tinha morrido. A voz da Benedita, carregada daquele sotaque mineiro quente e preocupado, foi o primeiro abraço que eu recebi em 15 dias. Engoli o choro que ameaçou subir pela garganta. Eu não tinha mais tempo para lágrimas. Dita, escuta bem o que eu vou te falar. Eu tive alta. A cirurgia deu certo, o corte tá fechado, mas eu não vou voltar para casa. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Ouvi o chiado da panela de pressão no fundo da cozinha dela. Como não vai voltar para casa, Zezé? Você tá com a cabeça boa? Onde é que você vai se enfiar, recém-operada? Cadê aqueles 4 marmanjos para te buscar? É exatamente por causa deles que eu não volto, Dita. Eles me deixaram aqui, sozinha. 15 dias jogada numa cama de hospital público, sentindo dor, sendo lavada por estranhos. Sabe o que o Roberto me mandou hoje? Um áudio mandando eu pegar um aplicativo e ir para casa sozinha. Eles querem a casa, Dita. Querem que eu morra de infecção, de tristeza, do que for, para dividirem o terreno. A Benedita soltou um palavrão que ela não falava desde 1998. Filhos de uma égua. Eu avisei, Zezé, eu sempre te avisei que você mimava demais essa raça. E agora, o que você vai fazer? Vem aqui para minha casa, eu tenho um quartinho livre, faço uma canja para você. Deus te pague, minha irmã, mas não. Se eu for para a sua casa, amanhã eles batem aí, fazem um teatro chorando, me chamam de louca e me levam de volta para o cativeiro. Eu vou sumir. Vou viver o resto dos meus anos como uma rainha, longe dessa corja. Mas para isso, eu preciso de um favor que só você pode fazer. Expliquei o plano para ela. A Benedita tinha a cópia da chave do meu portão e da porta da cozinha, que eu deixava com ela para emergências. Falei exatamente onde estavam os documentos, escondidos atrás do filtro de barro, dentro da capa da máquina Singer. Pedi para ela colocar tudo dentro de uma sacola de supermercado, pegar um táxi e vir direto para o hospital. Pedi também para ela trazer a minha bolsinha de maquiagem que ficava no armário do banheiro e o meu chale de lã cinza. Eu tô indo agora, Zezé. Em meia hora eu chego nesse hospital. Se algum daqueles 4 aparecer na rua, eu juro por Deus que passo por cima com o táxi. Desliguei o telefone. Primeira parte do plano estava em movimento. A escritura e a identidade estavam a caminho. Faltava o mais importante, o dinheiro. Voltei a fuçar na minha bolsa de palha. Abri o zíper do bolsinho de dentro, aquele onde a gente guarda as coisas que não quer perder, mas esquece que guardou. Tirei um maço de santinhos de São Judas Tadeu, uma receita velha de óculos e, finalmente, um cartão de visitas de papel grosso com letras douradas descascando nas pontas. Valdir Imóveis, especialista em imóveis de alto padrão, Zona Leste e região. O Valdir era um corretor com cara de raposa que andava assombrando Santa Teresa há uns 2 anos. O bairro tinha virado moda. Gente rica da Zona Sul queria morar lá, abrir barbearia gourmet, restaurante de comida chique com nome esquisito. Valdir tinha batido no meu portão umas 4 vezes. Na última, no ano passado, ele estava com uma prancheta na mão e um sorriso cínico. Tinha oferecido R$2.200.000 pelo meu terreno. Disse que a localização, bem na esquina, era perfeita para construir um prédio baixinho de apartamentos de luxo. Naquele dia, eu peguei a vassoura de piaçava e corri com ele até a esquina, gritando que minha casa não era negócio. Meus filhos ficaram sabendo por fofoca de vizinho e fizeram um inferno na minha vida, dizendo que eu era ignorante por não vender, pois agora a ignorante ia fazer negócio. Disquei o número do celular impresso no cartão. Chamou 5 vezes. Eu já estava achando que ele tinha mudado de número quando uma voz grossa e apressada atendeu. Valdir Imóveis, bom dia. Seu Valdir?
Aqui é a Dona Zezé, aquela do casarão de esquina da Rua Mármore, em Santa Teresa. Aqui correu com o senhor na vassoura no ano passado. Lembra de mim? Ouvi uma risada surpresa do outro lado da linha. O tom de voz dele mudou na hora, virou mel. O corretor sente cheiro de desespero e de dinheiro a quilômetros de distância. Dona Zezé, que milagre! Claro que lembro. A senhora tem o braço forte, quase acertou a minha cabeça. Como a senhora está? Mudou de ideia sobre a casa? Endireitei as costas na beirada da cama. A dor na barriga deu uma fisgada, mas eu ignorei. A voz precisava sair firme, sem nenhum traço de velhice ou fraqueza. Mudei. A casa está à venda, mas as regras são minhas e o senhor escute com muita atenção, porque eu não vou repetir. O silêncio do Valdir indicava que ele tinha até parado de andar. Sou todo ouvidos, Dona Zezé. O senhor me ofereceu 2.200.000 no ano passado. Eu sei que hoje vale mais, porque abriu aquele restaurante chique na rua de baixo, mas eu tenho pressa. Eu vendo a casa para o senhor, ou para o cliente que o senhor tiver aí, por 1.800.000 reais. É um desconto de mais de 400.000, mas tem 3 condições inegociáveis. Quais, Dona Zezé? A voz dele já estava trêmula de ganância. Um negócio desses em Santa Teresa era dinheiro fácil. Primeira, o pagamento é à vista. Transferência na minha conta bancária, em no máximo 48 horas. Segunda, a venda é de porteira fechada. O senhor compra o terreno, as paredes, os móveis, as roupas nos armários, as tralhas, as panelas, tudo. Eu não vou tirar nem um palito de dente de lá de dentro. O que o senhor não quiser, pode jogar na caçamba de entulho. E a terceira e mais importante condição, seu Valdir. Fiz uma pausa. Olhei pela janela do quarto do hospital. O céu de Belo Horizonte estava azul e limpo, sem nenhuma nuvem. O clima perfeito para recomeços. A terceira condição é o sigilo absoluto. Eu não quero placa de vende-se no portão. Eu não quero vizinho sabendo. E, principalmente, eu não quero que nenhum dos meus 4 filhos saiba da venda até que o dinheiro esteja na minha conta e a escritura assinada no cartório. Se uma palavra vazar, o negócio está desfeito. O senhor dá conta? Valdir respirou fundo. Eu podia quase escutar as engrenagens da cabeça dele girando, calculando a comissão monumental que ele ia ganhar comprando uma casa daquele tamanho abaixo do preço de mercado. Ele não perguntou o motivo. Gente que lida com dinheiro não se importa com dramas familiares. Dona Zezé, para um desconto desses e nessas condições, eu mesmo compro a sua casa. A minha imobiliária tem capital de giro para isso. Eu fecho o negócio com a senhora hoje. Onde a senhora está para a gente assinar uma promessa de compra e venda e eu já engatilhar o despachante do cartório? Estou no hospital estadual, no centro, mas já tive alta. Meus documentos estão chegando. Me mande um carro particular me buscar aqui daqui a 1 hora. Um carro bom, limpo, com ar-condicionado. Nos encontramos direto no cartório do 6º ofício, lá perto da Praça 7. O gerente do meu banco fica na agência da mesma rua. Nós vamos resolver tudo hoje. O carro estará aí na porta, Dona Zezé. Negócio fechado. Desliguei o telefone e joguei o aparelho em cima da cama. Senti um calor subir do estômago para o peito. Não era febre de infecção. Era a adrenalina pura de quem acaba de pegar as rédeas da própria carruagem. Eles queriam a minha morte para herdar os móveis antigos, as memórias e o metro quadrado valorizado, pois eles herdariam o vento. O casarão não existia mais para a família Albuquerque. A partir de hoje, era só um monte de tijolos nas mãos do Valdir corretor. 20 minutos depois, a porta do quarto abriu. Era a Benedita. Ela estava ofegante, com o cabelo grisalho desgrenhado e uma sacola de lona do supermercado BH apertada contra o peito. Os olhos dela estavam vermelhos de chorar, mas quando ela me viu sentada, vestida, com as costas retas, o choro parou. Ela caminhou até mim e colocou a sacola no meu colo. Abri o zíper. Lá dentro estava o envelope plástico amarelado com a escritura impecável. Minha identidade. Meu CPF. E por cima de tudo, minha bolsinha de maquiagem e meu chale cinza. Ninguém me viu entrar, Zezé. A casa estava um silêncio de morte. A pia da cozinha cheia de louça do fim de semana, mosca voando. Esses porcos foram lá comer e não lavaram um prato. Peguei tudo que você pediu. Eu sorri.
Um sorriso fino, cortante, que não chegava aos olhos. Abri a bolsinha de maquiagem. Peguei um batom vermelho, cor de maçã do amor, que eu não usava desde o casamento da Luciana. Com a ajuda do pequeno espelho do estojo, passei o batom nos lábios secos. A cor viva acendeu o meu rosto pálido. Coloquei o chale cinza sobre os ombros para disfarçar a perda de peso e o curativo da barriga. A velha merendeira humilhada, que chorava escondida no travesseiro do hospital, tinha ficado deitada naquela cama, presa aos lençóis brancos e ao cheiro de éter. A mulher que estava em pé agora, apoiando-se de leve no suporte da cama, era a Maria José, dona do próprio nariz, dona do próprio dinheiro. Dita, me dá o seu braço, pedi, ajeitando a bolsa de palha no ombro. Eu tenho um encontro no cartório. E depois, eu vou desaparecer. Caminhamos juntas pelo corredor do hospital. A enfermeira Sueli passou por nós com uma bandeja de remédios. Ela arregalou os olhos quando me viu arrumada, de batom, caminhando a passos curtos, mas firmes. Ela ia falar alguma coisa, talvez oferecer a cadeira de rodas, mas o meu olhar a silenciou. Ela apenas sorriu, um sorriso de profundo respeito, e acenou com a cabeça. Quando as portas automáticas de vidro da recepção do hospital se abriram, o sol do meio-dia de Belo Horizonte não bateu no rosto de uma velha doente e descartada, mas iluminou o caminho de uma mulher implacável, caminhando em direção a um sedã preto e luxuoso que a aguardava no meio-fio. O ar-condicionado do sedã preto bateu no meu rosto assim que o motorista abriu a porta para mim e para a Benedita. O cheiro de couro novo do banco era diferente de tudo que eu já tinha sentido. A vida inteira andei espremida em ônibus sanfona, sentindo cheiro de suor alheio e fumaça de óleo diesel. Aquele silêncio gelado do carro chique era o primeiro gosto da minha nova vida. O motorista, um rapaz de terno alinhado, perguntou se a temperatura estava boa. Eu respondi que estava perfeita. Benedita, sentada ao meu lado, apertava a alça da bolsa de lona contra o peito, os olhos arregalados, olhando para os botões do carro como se fosse uma nave espacial. Ela sussurrou no meu ouvido, com medo de o motorista escutar, perguntando se eu tinha certeza do que estava fazendo. Eu apenas apertei a mão calejada da minha amiga. Nunca tive tanta certeza de nada desde o dia em que decidi que meus filhos não passariam fome, 30 e poucos anos atrás. Descemos a Avenida Afonso Pena em direção ao centro de Belo Horizonte. O trânsito estava pesado, aquele buzinaço de sempre, mas dentro do carro eu sentia uma paz de cemitério. O corte na minha barriga latejava um pouco. A cada solavanco do asfalto, a dor me lembrava de que eu era de carne e osso, recém-operada, fugindo do meu próprio sangue. Mas a raiva, a raiva é o melhor analgésico que Deus já inventou. Chegamos perto da Praça 7. O cartório ficava num prédio antigo, de janelões de vidro escuro. O motorista nos ajudou a descer. Caminhei devagar, apoiando no braço da Benedita e segurando o meu chale cinza para esconder o curativo. Lá dentro, o Valdir já estava nos esperando. Ele usava um terno cinza brilhante que cheirava a perfume barato e ganância. Quando me viu, o sorriso dele foi de orelha a orelha. Os olhos de raposa varreram a minha figura. A velha de vestido de florzinha, pálida, doente, com uma bolsa de palha surrada. Ele achou que estava fazendo o negócio da vida dele, passando a perna numa idosa desesperada e sem instrução. Deixei que ele pensasse. O maior trunfo de uma mulher velha é que ninguém acredita que ela tem veneno nos dentes. Dona Zezé, que alegria ver a senhora em pé! Ele estendeu a mão, cheia de anéis de ouro. Já deixei tudo engatilhado com o tabelião. A promessa de compra e venda está aqui, e a escritura definitiva a gente já assina e dá entrada no registro hoje mesmo. Eu trouxe até o despachante para a senhora não ter que andar muito. Sentei na cadeira acolchoada do cartório, de frente para a mesa de vidro. Pedi o papel. Valdir me entregou o contrato com uma caneta chique. Ele começou a falar sem parar, tentando me confundir com aqueles termos de advogado, falando de alienação, de posse, de usufruto. Eu levantei a mão, pedindo silêncio. Coloquei meus óculos de leitura. A lente estava um pouco arranhada, mas eu li cada linha daquele documento. Eu fui merendeira, mas fiz o magistério à noite quando era moça. Letra de contrato não me assusta. Conferi o valor, R$ 1.800.000.
Conferi a cláusula da porteira fechada. Tudo que estava dentro do muro da Rua Mármore passava a ser dele. Roupas, panelas, o sofá onde o Carlos dormia de bota suja, a televisão enorme que o Roberto me fez comprar no meu nome e nunca pagou as parcelas. Tudo. O dinheiro, seu Valdir, onde está? Perguntei tirando os óculos. Ele puxou o celular do bolso. O gerente do meu banco está na linha. Assim que a senhora assinar e o tabelião reconhecer a firma, eu aperto um botão e o TED cai na conta da senhora. Em 10 minutos. Assinei. Minha mão tremeu um pouco, não de fraqueza, mas pelo peso do que aquela assinatura significava. Eu estava vendendo o palco da minha vida. Ali eu chorei, ali eu ri, ali eu costurei fantasia de carnaval de madrugada, ali eu fiz festa de aniversário com bolo de guaraná. Mas casa é só tijolo quando não tem amor dentro. E o amor daquela casa tinha secado. O tabelião bateu o carimbo. Valdir mexeu no celular. 7 minutos depois, o meu aparelho apitou dentro da bolsa de palha. Era o aplicativo da Caixa Econômica. Abri a tela. O saldo, que de manhã era de R$ 412 da minha aposentadoria, agora exibia um número tão comprido que eu precisei contar os zeros com a ponta do dedo. Valdir pegou o contrato, os olhos brilhando. Negócio fechado, dona Zezé. As chaves? Puxei o molho de chaves pesadas da bolsa. A chave do portão de grade, a da porta da sala de madeira maciça, a do quartinho dos fundos. Entreguei na mão dele. A casa é sua, Valdir. Mas lembre-se do nosso acordo. O senhor só pisa lá dentro depois de amanhã. 48 horas. E bico calado. A casa vai ficar fechada, dona Zezé. Palavra de homem. Na segunda-feira, eu mando a caçamba para limpar as tralhas e já coloco o tapume da construtora. Levantei da cadeira. Não me despedi dele. Peguei o braço da Benedita e saímos. O ar da rua parecia mais leve. Eu não era mais a dona do casarão de Santa Teresa. Eu era uma mulher livre. E muito, muito rica. Atravessamos a rua em direção à agência bancária. Fui direto na mesa do gerente geral, o seu Márcio, que me conhecia há 20 anos. Quando ele viu o saldo na minha conta, quase engasgou com o café. Pedi a ele que aplicasse 1,5 milhão num fundo seguro que rendesse todo mês e deixasse 300 mil livres na conta corrente. Pedi também um cartão de crédito com limite alto, daqueles pretos que a gente só vê em novela. Ele providenciou tudo na hora, me tratando com mesuras que nunca teve quando eu ia lá descontar cheque de R$ 100 de marmita. O dinheiro muda a cor dos olhos de quem olha para a gente. Saímos do banco. Eram 2 da tarde. Meu estômago roncou, lembrando que eu só tinha comido uma gelatina de morango aguada no hospital. Mas antes de comer, eu precisava armar o teatro para os meus filhos. A execução do meu plano precisava ser silenciosa. Se eles desconfiassem de algo, revirariam Belo Horizonte atrás de mim, dariam parte na polícia, bloqueavam minhas contas alegando que eu estava senil. Puxei o celular na calçada mesmo. Abri o maldito grupo Plantão da Mamãe. Apertei o botão de gravar áudio. Limpei a garganta e fiz a minha melhor voz de velha fraca, cansada e submissa. A voz que eles esperavam ouvir. Meus filhos. A mãe saiu do hospital agora. O moço do aplicativo me ajudou a entrar no carro, mas eu passei muito mal no caminho. A pressão caiu, o corte doeu demais. A Benedita me acudiu. Ela me levou para a casa de uma prima dela, lá no interior, para eu ficar de repouso absoluto esses dias. Aqui o sinal de telefone é muito ruim. Quase não pega. Não se preocupem comigo. O médico mandou eu ficar deitada no escuro. Fiquem tranquilos, não precisam ir na casa olhar nada, eu deixei tudo trancado. Um beijo da mãe. Enviei. O coração batia forte. Olhei para a Benedita, que tapava a boca com as 2 mãos para não rir alto no meio da rua. As respostas não demoraram. Roberto foi o primeiro. Mandou um áudio com aquela voz de advogado importante que não tem tempo a perder. Nossa, mãe, que susto! Mas que bom que a dona Benedita ajudou. A senhora fez o certo. Interior é melhor para descansar, ar puro. Fica aí quietinha. Semana que vem, quando a senhora voltar, a gente combina de eu passar aí para pegar aquele documento do carro do Carlos que ficou na sua gaveta. Melhoras. Em seguida, a Márcia mandou uma mensagem escrita cheia de figurinhas de mãos rezando. Amém, mãe. Repouso é fundamental. Eu ia passar aí hoje à noite para levar uma sopa, mas já que a senhora viajou, vou aproveitar para fazer um balanço na loja. Beijos de luz.
Carlos nem respondeu. Luciana mandou um coração vermelho e um "Te amo, mãezinha, descansa". Nenhum deles perguntou o nome da prima. Nenhum deles perguntou o nome da cidade no interior. Nenhum deles pediu o número de telefone da casa onde eu supostamente estava. O alívio na voz do Roberto era nojento. Eles estavam felizes. A mãe doente, que daria trabalho, que precisaria de banho, de comida na boca e de remédio na hora certa, tinha se resolvido sozinha e sumido do mapa. O problema não era mais deles. Eles achavam que eu estava sendo uma boa ovelha, indo para o abate sem fazer barulho para não atrapalhar o rebanho. Mal sabiam eles que a ovelha tinha acabado de vender o pasto inteiro. "E agora, Zezé?", perguntou Benedita, me tirando dos pensamentos. "Para onde nós vamos? Porque na casa da minha prima em Esmeraldas é que você não vai." Eu dei uma risada curta. A primeira em muito tempo. "Dita, você lembra daquela revista de fofoca que a gente folheou no salão de beleza no mês passado? Aquela que mostrava os artistas passando férias num lugar chique, no meio do mato, bebendo água de coco em taça de cristal?" Benedita apertou os olhos, puxando na memória. "Lembro. Aquele spa de luxo lá para as bandas de macacos, que a diária custava mais caro que o meu salário de um ano inteiro na confecção." "O que tem? É para lá que eu vou." Benedita arregalou os olhos. "Zezé do céu, você pirou de vez. Aquilo é lugar de gente rica, de madame. Vão barrar a gente na porta." Olhei para as minhas roupas. O vestido de florzinha desbotado pelo cloro da máquina de lavar, o chale de lã com bolinhas nas pontas, a bolsa de palha de feira. Benedita tinha razão. O mundo julga a gente pela casca. Eu não ia chegar no meu novo castelo vestida de pedinte. Eu era uma mulher de quase 2 milhões de reais na conta. "Motorista!" Chamei o rapaz do carro, que nos esperava na sombra de uma árvore. "Pode nos levar até aquele shopping de luxo, o Diamond Mall, por favor. E depois o senhor vai me levar até São Sebastião das Águas Claras." Entramos no carro. O trajeto até o shopping foi rápido. Quando pisei naquele piso de granito brilhante, sentindo o cheiro de perfume importado que exala das lojas, as pessoas me olharam de rabo de olho. 2 senhoras idosas, com cara de subúrbio, passeando entre as vitrines de grife. Os seguranças nos acompanharam com o olhar, achando que a gente ia pedir esmola na praça de alimentação. Fui direto na loja mais bonita e mais vazia que encontrei. Tinha roupas de linho nas manequins, em tons pastéis, elegantes e soltas, perfeitas para quem tinha um corte de cirurgia na barriga. A vendedora, uma moça loira com cara de nojo, veio nos atender devagar, olhando para o meu chinelo de dedo. "Pois não? As roupas em liquidação ficam na arara do fundo", disse ela, com aquela vozinha fina e cortante. Eu não me abalei. Não era a primeira vez que me tratavam como lixo, mas seria a última. Tirei o cartão preto que o gerente do banco tinha acabado de me dar e coloquei em cima do balcão de vidro. "Não quero liquidação, minha filha. Quero 3 conjuntos de calça e bata de linho cru. Um daquele azul marinho da vitrine. Quero lenços de seda. Quero roupas íntimas de algodão egípcio e um par de sapatos de couro macio. Tamanho 37, que não aperte o meu joanete. E eu vou vestir o conjunto bege agora mesmo, no provador." A postura da vendedora mudou no mesmo segundo. O nariz que estava empinado abaixou. Ela virou uma formiga trabalhadeira, correndo pela loja, buscando numerações, oferecendo café expresso, água com gás e taça de champanhe. Benedita sentou num sofá de veludo no meio da loja, bebendo água com gás e rindo sozinha, balançando a cabeça. Dentro do provador amplo, com espelhos que mostravam todos os meus ângulos de mulher velha e cansada, eu tirei o vestido de florzinha. Olhei para ele jogado no chão. Aquele vestido representava a Zezé merendeira, a mãe sofredora, a velha que comia as sobras para os filhos comerem a carne. Deixei ele lá, caído no canto. Vesti a calça de linho macio, que deslizou pela minha pele sem apertar os pontos da cirurgia. Vesti a bata de manga comprida, que cobriu os braços marcados pelo sol e pelo trabalho. Calcei os sapatos de couro novos, que abraçaram meus pés como nuvens. Passei meu batom vermelho de novo. Penteei os cabelos brancos para trás com os dedos. Quando saí do provador, Benedita levantou do sofá e deixou a taça de água cair no tapete. "Minha Nossa Senhora!"
Zezé, você tá parecendo uma daquelas atrizes de novela das 8, daquelas que são donas de fazenda. Ela falou alto, sem se importar com a vendedora. Paguei a conta. Um valor que pagaria a compra do mês de 3 famílias do meu bairro. Não doeu. Pelo contrário, cada centavo gasto em mim mesma foi um bálsamo na minha alma rachada. Saímos do shopping e o motorista pegou a estrada para Macacos. A viagem durou pouco mais de 40 minutos. As montanhas verdes de Minas Gerais começaram a abraçar a estrada sinuosa. O ar foi ficando frio e puro, cheirando a eucalipto e terra úmida. Chegamos na porta do Spa Resort Águas de Ouro. Um portão imenso de madeira maciça, cercado por muros de pedra e seguranças de terno preto. O motorista baixou o vidro, dei meu nome e a reserva que o seu Márcio do banco tinha feito para mim por telefone. O portão se abriu lentamente, revelando um paraíso escondido no meio da mata. Chalés de luxo espalhados pelas colinas. Piscinas de água quente fumegante. Funcionários vestidos de branco caminhando silenciosos pelos jardins impecáveis. O carro parou na recepção. O motorista tirou minhas sacolas de grife do porta-malas. Era a hora da despedida. Benedita desceu do carro comigo. Ela me abraçou apertado, com cuidado para não machucar a minha barriga. O cheiro dela de sabonete de lavanda me trouxe uma saudade antecipada. Dita, muito obrigada por tudo. Sem você, eu não teria conseguido. Minha voz embargou um pouco. Zezé, você merece o mundo, minha amiga. Descansa esse corpo, cura essa ferida. E não se preocupa, eu vou ficar lá na Rua Mármore, sentada na minha varanda, tomando meu cafezinho. Quando aquele corretor chegar na segunda-feira para derrubar a casa e os seus filhinhos de ouro descobrirem o que aconteceu, eu juro por Deus que eu gravo tudo no celular e te mando. Eu não perco esse barraco por nada. Eu ri. Uma risada gostosa, que veio do fundo do pulmão. Faça isso, Dita. Deixe eles procurarem, deixe eles ligarem. Eu não vou atender, eu morri para eles lá naquele quarto de hospital. A mulher que está entrando aqui não é a mãe deles. É a Maria José. O carro deu a ré, desceu a rampa de pedras e sumiu na curva da estrada de terra, levando a minha melhor amiga e meu último elo com a vida antiga. Virei de costas para o portão e caminhei em direção à recepção com piso de mármore. Um rapaz jovem, com um sorriso gentil e verdadeiro, me ofereceu uma toalha quente com cheiro de capim-limão para limpar as mãos e uma taça de chá de camomila morno. Fui levada em um carrinho elétrico até o meu chalé, o mais isolado, no alto da montanha. Quando entrei no quarto, vi a cama king size com lençóis brancos que pareciam seda, a lareira de pedra pronta para ser acesa, e uma varanda de madeira com vista para um vale verde infinito, onde só se ouvia o canto dos passarinhos e o barulho do vento nas folhas. Sentei na poltrona macia de frente para a janela. O sol já estava se escondendo atrás das montanhas de Minas, pintando o céu de laranja e roxo. Minha barriga não doía mais. Meu peito estava leve. Em Belo Horizonte, a noite começava a cair. A poeira se acumulava nos móveis daquele casarão vazio em Santa Teresa. Meus filhos deviam estar em seus apartamentos apertados, vivendo suas vidas mesquinhas, aliviados porque a mãe estava no interior, longe dos olhos e longe do coração. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que a velha merendeira estava domesticada, esperando a morte chegar mansa. Eles não sabiam que o relógio já tinha começado a contar. Faltavam menos de 48 horas para o trator do corretor Valdir estacionar na porta da nossa história e transformar a herança que eles tanto cobiçavam em poeira de tijolo e desespero. O fim de semana naquele spa em Macacos foi como nascer de novo. Durante 2 dias, eu não fui a coitada do leito 12, nem a velha Zezé de Santa Teresa. Fui tratada como uma rainha. Uma moça com mãos de fada, chamada Letícia, lavou meus cabelos com shampoos que cheiravam a alecrim e lavanda. Recebi massagens suaves nas pernas, aquelas mesmas pernas que viviam inchadas de tanto ficar em pé no refeitório da escola, e comi caldos ricos em nutrientes que me devolveram a cor no rosto. A dor do corte na barriga foi virando apenas um incômodo distante, abafada pelos lençóis de 300 fios e pelo calor da lareira do meu chalé. Mas, por mais que a paz daquele lugar fosse um bálsamo, meu coração de mãe mineira não descansou por inteiro. Ele batia num compasso de espera.
Eu sabia que a tempestade estava armada e que o raio tinha hora e local exatos para cair. A segunda-feira amanheceu fria nas montanhas. O relógio na mesa de cabeceira marcava 7 da manhã. O prazo de 48 horas que eu havia dado ao Valdir, o corretor, tinha acabado. Vesti meu roupão branco, felpudo e pesado, calcei as pantufas do hotel e fui para a varanda de madeira do chalé. O nevoeiro ainda cobria a ponta das árvores. Pedi o café da manhã no quarto. Quando o garçom trouxe a bandeja de prata com pão de queijo quentinho, frutas picadas e um bule de café puro, meu celular vibrou em cima da mesa de vidro. Era a Benedita. Uma mensagem de áudio. Peguei o aparelho com as mãos firmes, dei um gole no café e apertei o botão para ouvir. A voz da minha amiga estava esganiçada, misturando nervosismo e uma alegria contida. Zezé! Zezé do céu! O circo tá armado! O tal do Valdir acabou de encostar aqui na porta com uma caminhonete preta e 3 peões do tamanho de um armário. Já largaram uma caçamba amarela daquelas de entulho bem na calçada, quebrando o galho da sua roseira. O homem abriu o portão com a chave que você deu e os peões já estão lá dentro. Estão arrancando tudo. Eu tô aqui na minha varanda, escondida atrás da samambaia, só tomando meu café no copo americano e vigiando. Dei um sorriso de canto de boca. O primeiro ato da minha liberdade estava acontecendo. Pedi para a Dita continuar me mandando tudo. 8h30 da manhã, o celular apitou de novo. Outro áudio. Minha Nossa Senhora Zezé. Eles jogaram o sofá do Carlos na caçamba. Aquele de veludo marrom que ele vivia babando em cima. Jogaram as panelas velhas, rasgaram as cortinas. O Valdir tá gritando lá dentro para quebrarem o piso de caco vermelho porque a construtora vai trazer a retroescavadeira amanhã. O coração chega a dar um pulo. Zezé, ver sua casa assim. Você tem certeza mesmo? Respondi com uma mensagem de texto curta. Tenho, Dita. Casa que não tem amor vira tapera, deixa quebrar. 9h15 da manhã. O momento que eu tanto esperava chegou. O telefone tocou, mas não era a Benedita. Era uma chamada normal do Carlos. Deixei tocar até cair na caixa postal. Segundos depois, o grupo Plantão da Mamãe começou a piscar enlouquecido. Mensagem do Carlos. Mãe, onde a senhora tá? Tem uns bandidos invadindo a nossa casa. Eles estão jogando tudo na rua. Mãe, me atende pelo amor de Deus. Eu vim aqui buscar a televisão e os caras não querem me deixar entrar. A Benedita mandou um vídeo logo em seguida. Abri a imagem. A câmera do celular dela tremia um pouco, mas dava para ver perfeitamente a calçada da Rua Mármore. O Celta velho do Carlos estava estacionado de qualquer jeito, com a porta aberta. Meu filho estava no meio da rua, de bermuda e chinelo, gritando e apontando o dedo na cara do Valdir. O corretor, de terno e óculos escuros, segurava uma pasta de couro e ria da cara dele, ladeado pelos 3 peões de obra. Carlos sacou o celular, desesperado, e ligou para os irmãos. A isca tinha sido engolida com anzol e tudo. Eu me ajeitei na cadeira da varanda. O sol já tinha dissipado o nevoeiro, esquentando meu rosto. A brisa balançava as folhas de uma planta comigo, ninguém pode no canto do deck. Esperei. A agonia deles precisava cozinhar em fogo baixo, igual a carne de panela dura que eu fazia aos domingos para encher a barriga daquela gente ingrata. 10h30 da manhã. Novo vídeo da Benedita. A Rua Mármore tinha virado um palco de novela das 8. O Honda Civic prata do Roberto estava parado atravessado na rua. Ele desceu do carro de terno bem cortado, gravata afrouxada, com a cara vermelha de ódio. Logo atrás, encostou o carro de aplicativo da Márcia, que desceu correndo com os saltos batendo no asfalto, e a Luciana, com cara de sono e óculos escuros de grife. A matilha inteira estava reunida em volta da carcaça do que um dia foi o ninho deles. Aumentei o volume do celular. A voz de advogado do Roberto ecoava pela rua, tentando intimidar. Isso é invasão de domicílio. Eu sou advogado. O senhor sabe com quem está falando? Eu vou chamar a polícia agora mesmo. Essa casa é da minha mãe. Vocês estão se aproveitando de uma idosa doente. A voz do Valdir cortou o ar, fria e metálica, como o cofre onde eu guardava meus segredos. Pode chamar a polícia, o exército, o papa, doutor. A casa não é da sua mãe tem 3 dias. A casa é da minha imobiliária. Comprada, paga à vista,
com escritura lavrada, assinada em cartório, com firma reconhecida e atestado de lucidez. Porteira fechada. Tudo que tá aí dentro é lixo meu e eu jogo fora como eu quiser. Eu vi, pela tela do celular, o momento exato em que as pernas da Márcia bambearam. Ela precisou se apoiar no capô do carro. O Carlos botou as 2 mãos na cabeça, puxando os cabelos ralos. A Luciana começou a chorar. Um choro feio, borrando a maquiagem. Roberto, o todo-poderoso, perdeu a pose. Ele arrancou a pasta da mão do Valdir e abriu os documentos no meio da rua. Ele leu. Leu a assinatura firme da velha Zezé. Leu o valor. R$ 1.800.000. E percebeu que o nome da mãe não estava acompanhado de nenhuma cláusula de herança, de nenhum usufruto, de nenhuma vírgula que desse a eles 1 centavo sequer. O desespero tomou conta do grupo de WhatsApp. Roberto: mãe, pelo amor de Deus, a senhora sofreu um golpe. Aquele corretor falsificou sua assinatura. Me atende, a gente tá indo na delegacia. Márcia: mãezinha, que absurdo é esse? Onde a senhora tá? Me passa o endereço dessa sua prima em Esmeraldas agora. Carlos: mãe, e o meu sofá? Minha TV de 50 polegadas? A senhora vendeu minhas coisas? Luciana: mãe, a senhora enlouqueceu? O que a senhora fez com a nossa herança? A palavra herança foi o gatilho. A audácia daquela menina de 20 e poucos anos que eu amamentei e criei lavando roupa para fora, chamando de herança o teto de uma mulher que ainda respirava. O teatro tinha chegado ao fim. Era hora das cortinas se abrirem. Apertei o ícone de chamada de vídeo no grupo. A ligação não chamou nem 2 vezes. Os 4 atenderam quase ao mesmo tempo. A tela do meu celular se dividiu em 4 quadradinhos. Nos 4, eu via o cenário de destruição atrás deles. A poeira subindo da casa, os peões quebrando a laje do quartinho dos fundos, a caçamba cheia. E no centro da tela, em tamanho maior, estava eu, Dona Zezé. 74 anos, cabelos brancos penteados para trás. Pele limpa, batom vermelho cor de maçã do amor, o roupão branco felpudo impecável, sentada numa varanda de luxo com as montanhas de Minas Gerais ao fundo. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. O choque paralisou os 4. Eles esperavam ver uma velha encolhida, chorando num quarto escuro de interior, vítima de um estelionato. Encontraram uma mulher dona de si, com o olhar mais frio que a geada de julho. Mãe? A voz do Roberto saiu fina, esganiçada, perdendo toda a empáfia de doutor. Onde a senhora está? Que lugar é esse? Bom dia, meus filhos, falei, a voz mansa, pausada, sem um pingo de pressa. Bebi um gole do meu café na xícara de porcelana. Estou num lugar onde o ar é puro e o telefone pega muito bem, Roberto. Ao contrário do que eu disse para vocês. Márcia empurrou o rosto para a tela, os olhos arregalados, o rímel escorrendo. Mãe, a senhora tá louca? Aquele bandido do Valdir tá destruindo a nossa casa. Ele disse que a senhora vendeu? A senhora passou procuração para alguém no hospital? A gente vai anular isso. A senhora estava sob forte medicação. A gente prova que a senhora estava senil. Eu dei uma risada. Uma risada gostosa que desceu pela garganta e espantou os passarinhos que cantavam no beiral do chalé. Ninguém me enganou, Márcia. Ninguém falsificou nada. Fui eu mesma. Fui ao cartório, andei com as minhas próprias pernas, li o contrato com os meus óculos e assinei. R$ 1.800.000 à vista na minha conta bancária. Tudo nos conformes da lei. A casa é do Valdir. E o entulho que está na caçamba também. Carlos entrou na frente da câmera do Roberto, espumando de raiva. Como a senhora faz um negócio desses sem consultar a família? A senhora vendeu de porteira fechada. Tinha coisas minhas lá dentro. A televisão que a senhora me deu de presente. A televisão que eu comprei no meu cartão de crédito com a minha aposentadoria. E que você nunca pagou uma parcela, Carlos. Rebati, cortando o choro dele como uma faca quente na manteiga. A mesma aposentadoria que você queria roubar a senha enquanto eu estava com um tubo enfiado na veia? O que é meu, eu vendo. O que é meu, eu jogo no lixo. Luciana, que até então estava calada, começou a chorar compulsivamente. Mãezinha, por que a senhora fez isso com a gente? Aquela casa era a nossa história. Era o meu porto seguro. A senhora não pensou em nós? Encostei as costas na cadeira. A menção à palavra mãe
dita com aquela falsidade ensaiada, fez o meu sangue ferver, mas eu mantive a voz de gelo. A vingança precisa de frieza para ser degustada. Pensar em vocês, Luciana? Inclinei o rosto para a câmera, garantindo que eles vissem o fogo nos meus olhos. Eu passei os últimos 40 anos da minha vida pensando só em vocês. Eu fritei pastel em óleo fervendo, até as minhas mãos encherem de bolhas para pagar a sua faculdade. Eu carreguei tijolo para construir o teto que vocês agora choram por ter perdido. E sabe qual foi o meu prêmio? Fiz uma pausa. O único som era o barulho da marreta dos peões do Valdir quebrando a parede ao fundo do vídeo deles. 15 dias. 15 dias jogada numa cama de hospital público, sentindo dor, humilhada, tendo que ser limpa por enfermeiras desconhecidas. Eu ouvi as funcionárias sentirem pena da coitada do leito 12. Eu menti para elas, Roberto. Eu disse que você estava trabalhando muito para justificar a poltrona verde vazia do meu lado. Roberto engoliu em seco, olhando para os lados, envergonhado diante dos vizinhos que começavam a sair nos portões de Santa Teresa para assistir ao vexame. Mãe, eu expliquei. Eu tive audiências, processos. Mentira, cortei, a voz subindo um tom, dura como pedra. Você não foi porque não quis. Porque a velha Zezé doente não dava lucro. Márcia não foi porque o cheiro de hospital dava enjoo. Carlos não foi porque estava ocupado demais dormindo até o meio-dia naquele sofá que agora está na caçamba de lixo. E você, Luciana? Semana de provas na faculdade, não é? Bebida colorida na chácara com os amigos de biquíni é matéria nova no currículo? Eu vi as suas fotos na internet, minha filha. Nenhuma de vocês sabe o que é dor até sentir a alma rasgar de abandono. Os 4 ficaram mudos. As desculpas secaram na garganta deles. A verdade nua e crua é um espelho que ninguém gosta de olhar. A senhora fez isso de vingança? Perguntou Márcia, a voz trêmula. Vendeu a nossa casa de vingança? Não, Márcia, não foi vingança. Foi sobrevivência. Arrumei o chale no colo. Vocês não me viam mais como mãe. Vocês me viam como um obstáculo entre vocês e o terreno de esquina de Santa Teresa. Vocês queriam a casa, mas a casa era minha. O suor era meu, a vida era minha. Quem avisa amigo é, e o meu silêncio naqueles 15 dias foi o aviso que vocês ignoraram. E agora? Gritou Carlos em desespero. Onde a senhora vai morar? O que a senhora vai fazer com esse dinheiro todo? A senhora tá velha, não sabe administrar uma fortuna dessas. A gente precisa sentar e conversar. Eu posso ajudar a senhora a investir. Dei uma gargalhada tão alta e tão solta que senti uma leve repuxada nos pontos da cirurgia. Investir? Um marmanjo que não tem dinheiro para arrumar a correia dentada de um carro velho quer investir o meu 1 milhão? Escutem bem, vocês 4. O dinheiro está trancado num fundo de investimentos que rende maravilhas. Eu vou passar os próximos meses viajando. Vou conhecer o Nordeste. Vou comprar vestidos de linho, tomar banhos de ofurô, comer do bom e do melhor. Eu vou gastar cada centavo desse dinheiro comigo mesma. Se sobrar alguma coisa quando eu morrer, eu deixo para a Associação das Merendeiras de Belo Horizonte. Mas para vocês, não fica nem um palito de fósforo. Roberto passou a mão no rosto, derrotado. Ele sabia que, legalmente, não havia nada a ser feito. A mãe viva, sã e lúcida, podia queimar o próprio dinheiro em praça pública se quisesse. A senhora está nos deserdando em vida, é isso? Roberto perguntou, com lágrimas nos olhos que eu não sabia se eram de raiva ou de frustração financeira. Eu estou demitindo vocês do cargo de filhos, Roberto, porque a função vocês já abandonaram faz tempo. Olhei para os 4 na tela. A poeira da casa quebrada cobria os ombros deles. O casarão estava indo ao chão, e junto com ele, o império de exploração que eles tinham montado em cima das minhas costas. Não havia mais domingo de macarronada de graça. Não havia mais conta de luz paga pela aposentadoria da velha. Não havia mais herança. Não me procurem. Não me liguem. Eu trocarei de número de telefone hoje à tarde. Sigam as suas vidas. E lembrem-se, tudo que vocês têm hoje, tudo que vocês são, saiu das mãos calosas dessa velha gagá que vocês deixaram apodrecer num hospital. Podem ir para casa. A casa de vocês, claro, porque a minha não existe mais. Apertei o botão vermelho. A tela ficou preta. Imediatamente, saí do grupo Plantão da Mamãe. Fui nas configurações do aparelho, bloqueei os 4 números. Depois,
Bloqueei os números dos maridos, das esposas, de qualquer um que pudesse me achar. Respirei fundo. O ar da montanha invadiu meus pulmões, limpando os últimos resquícios do cheiro de hospital, de remédio e de tristeza. Não havia culpa. O coração de mãe é feito de carne e sentimento, mas a dignidade de uma mulher não tem preço, nem mesmo o preço do próprio sangue. Levantei da cadeira. Caminhei até a grade da varanda e olhei para o horizonte infinito de Minas Gerais. O sol brilhava forte, aquecendo a minha pele nova, a minha vida nova. O cordão umbilical finalmente estava cortado, e desta vez, quem segurava a tesoura era eu. O primeiro ato da minha nova vida foi arrancar o chip do celular. O pedacinho de plástico com o meu número antigo, aquele que meus filhos só discavam quando precisavam de dinheiro ou de favor, foi partido ao meio pelas minhas próprias unhas e jogado na lixeira de vime do banheiro do chalé. O que os olhos não veem, o coração não sente, diz a sabedoria dos mais velhos. E o que o ouvido não escuta, a alma não chora. Pedi para a moça da recepção comprar um chip novo para mim na cidade. O único contato que salvei na agenda limpa foi o da Benedita e o do seu Márcio, o gerente do banco. O resto do mundo para a velha Zezé tinha deixado de existir. Passei mais 20 dias naquele spa em macacos. O corte na minha barriga fechou bonito, virando apenas uma linha fina e rosada. Uma marca de guerra que eu carregaria com orgulho. A carne que eu tinha perdido no hospital voltou ao corpo, mas não aquela gordura de quem come massa crua e resto de panela. Voltou uma saúde corada, alimentada a peixe assado, caldos ricos e frutas frescas que o garçom deixava na minha varanda toda manhã. Minhas pernas desincharam. As dores nos braços, herança de 30 anos batendo panela industrial para 300 crianças, sumiram com as massagens com óleo de arnica e os banhos de água quente. Quando o médico particular que me atendeu no spa me deu alta definitiva, garantindo que eu estava forte como um jequitibá, eu soube que era hora de levantar acampamento. As montanhas de Minas Gerais são lindas, mas guardavam muita memória do meu suor. Eu queria lavar a minha alma com sal. Liguei para a Benedita numa terça-feira à noite, com as malas de couro legítimo que comprei pela internet já prontas em cima da cama. Dita, minha irmã, estou indo embora amanhã cedo. A voz dela do outro lado misturou saudade e orgulho. Vai com Deus, Zezé. Para onde você vai, mulher de Deus? Pro Nordeste, Dita. Vou ver o mar. Vou pisar na areia quente e tomar água de coco direto da fruta. E as coisas por aí, como estão? Benedita soltou um suspiro que parecia carregar o peso do bairro inteiro. Menina, a Rua Mármore não é mais a mesma. O tal do corretor não brincou em serviço. Derrubou o casarão todinho. Não sobrou um tijolo sobre o outro para contar história. Agora é só um terreno plano, com um tapume de zinco em volta e uma placa de construtora. Dei um sorriso triste, mas necessário. E os sanguessugas? Perguntei, sem citar o nome de nenhum dos quatro. Um fuzuê danado. Roberto veio aqui no meu portão, tentou me intimidar com aquela conversa de advogado, querendo saber seu paradeiro. Eu peguei a mangueira de regar planta e ameacei dar um banho no terno de grife dele. Falei que não sabia de nada, e que se ele pisasse na minha calçada de novo, eu chamava a polícia por importunação de idosa. A Márcia fechou a lojinha chique dela, parece que estava devendo até a alma para os fornecedores e contava com a venda da sua casa para cobrir o rombo. O Carlos está morando num quartinho de pensão lá para os lados de Venda Nova. E a Luciana teve que trancar a faculdade particular e arrumar emprego de vendedora no shopping para pagar o próprio aluguel. Fechei os olhos por um segundo. Nenhuma mãe normal deseja a desgraça das crias. Mas eu não sentia pena. A pena é um sentimento que a gente gasta com quem é vítima do destino, não com quem é vítima da própria ruindade. Eles passaram a vida inteira deitados na rede enquanto eu empurrava o mundo com a barriga para sustentar o luxo deles. A vida estava apenas cobrando a conta. Cada um colhia o que planta, e eles plantaram vento. Agora que se virassem com a tempestade. Deixa eles, Dita. O mundo ensina o que a mãe não conseguiu ensinar. Um dia eu mando buscar você para passar uns dias comigo. Se cuida. Desliguei. Dormi o sono mais pesado e restaurador da minha vida. No dia seguinte, um carro particular me levou até o aeroporto de Confins.
Eu nunca tinha entrado num avião. A merendeira que andava de ônibus lotado sentiu um frio na barriga quando a máquina imensa levantou o voo, rasgando as nuvens de Minas Gerais. Mas quando olhei pela janelinha e vi o céu azul de anil, infinito e limpo, eu entendi que o medo era só o porteiro da liberdade. Desembarquei em Maceió, Alagoas. O calor me abraçou logo na porta do aeroporto, um calor úmido, cheiroso, diferente da secura de Belo Horizonte. Peguei um táxi e pedi para o motorista me levar para o litoral norte, fugindo da cidade grande. Eu queria sossego. Eu queria ouvir o barulho do mar, não o de buzinas. Acabei chegando em São Miguel dos Milagres, um pedaço do paraíso esquecido por Deus no meio dos coqueirais. Aluguei uma pousada charmosa nos primeiros 30 dias, enquanto procurava o meu canto definitivo. Eu tinha quase 2 milhões de reais aplicados, rendendo juros gordos todo mês. Um dinheiro que brotava na minha conta, sem eu precisar levantar um dedo. Eu podia comprar uma mansão com piscina de borda infinita, mas a ostentação nunca foi o meu veneno. O luxo para mim era a paz. Comprei uma casa térrea, de frente para uma praia de águas mornas e esverdeadas. Uma casa de paredes brancas, janelões de madeira demolição, com um quintal de areia branca que emendava direto no mar. Tinha um pé de manga no fundo, uma varanda larga na frente e um telhado de palha de carnaúba que deixava a brisa entrar o dia inteiro. A primeira coisa que fiz foi comprar uma rede de macramê reforçada e pendurar na varanda. A segunda foi contratar a Severina. Severina era uma mulher miúda, de 50 e poucos anos, com a pele curtida pelo sol do Nordeste e mãos grossas de quem já tinha ralado muita mandioca na vida. Ela bateu no meu portão, pedindo emprego de faxineira. Convidei ela para entrar. Fiz um café coado na hora e sentamos na mesa da cozinha. Dona Zezé, eu cobro R$ 50 a diária. Limpo tudo, lavo, passo e deixo o almoço no fogo, disse ela, olhando para o chão, acostumada a baixar a cabeça para os patrões. Eu segurei a mão dela. Sentia a aspereza dos calos que eram iguaizinhos aos meus do passado. Severina, você vai trabalhar para mim de segunda a sexta. Nada de fim de semana. Eu vou assinar a sua carteira de trabalho, pagar 2 salários mínimos por mês, mais a condução e a cesta básica. Mas tem uma condição. Ela arregalou os olhos escuros, assustada com a proposta. Qual condição, senhora? Você vai cozinhar para nós duas e nós vamos comer juntas, na mesma mesa. Aqui não tem quarto de empregada e não tem porta dos fundos. Eu já fui a mulher que comia a sobra da panela em pé na beirada da pia. Nessa casa, quem trabalha tem dignidade. Aceita? Severina chorou. E naquele choro, eu curei um pedaço da minha própria história. A vida em Milagres encontrou um ritmo doce. Eu acordava cedo, não por obrigação, mas porque o sol nascendo no mar era um espetáculo que eu me recusava a perder. Colocava um vestido leve de algodão, calçava um chinelo de dedo e ia caminhar na areia. A água salgada batendo nas minhas canelas curava qualquer resquício de dor que a cirurgia ou o abandono pudessem ter deixado. No canto da minha sala ampla, coloquei um filtro de barro legítimo, daqueles de São João, que deixa a água fresca e com gosto de terra boa. Logo na entrada da porta, plantei um vaso de comigo ninguém pode bem viçoso, para espantar o mal olhado de quem passasse na rua. O cheiro da minha casa não era mais de enceradeira ou de fritura. Era de maresia, de bolo de rolo que a Severina assava, de café fresco e de liberdade. 6 meses se passaram nessa toada. O dinheiro na minha conta continuava crescendo. O gerente, seu Márcio, me ligava uma vez por mês para dar os relatórios, sempre me chamando de senhora e com a voz cheia de mesuras. Mas dinheiro sem propósito é só papel que o vento leva. Eu sabia que precisava resolver o meu legado. A promessa que fiz na cara dos meus filhos não era da boca para fora. Pedi para o seu Márcio me indicar o melhor advogado de sucessões e patrimônio de Belo Horizonte. Fiz uma reunião por chamada de vídeo, sentada na minha varanda, ouvindo o barulho das ondas. O advogado, um homem sério de cabelos grisalhos, escutou a minha história sem piscar. Eu quero fazer um testamento inatacável, doutor. Falei firme, ajeitando os óculos no rosto. Eu tenho 4 filhos biológicos. Não quero que nenhum deles receba 1 centavo furado, nem um botão de camisa quando eu fechar os olhos.
A lei brasileira diz que eu tenho que deixar metade para os herdeiros necessários, pois o Senhor deu um jeito de blindar o meu patrimônio ainda em vida. O advogado explicou que havia caminhos legais. Criamos uma fundação, a Fundação Maria José de Apoio à Mulher. Transferi a maior parte do meu dinheiro para essa instituição, deixando apenas o suficiente para eu viver como uma rainha até os 100 anos de idade, se Deus me permitisse chegar lá. A fundação tinha um único objetivo: fornecer bolsas de estudo, auxílio moradia e assistência médica para mulheres que trabalharam a vida inteira como merendeiras, faxineiras e costureiras, e que chegaram na velhice sem ter um teto próprio. O dinheiro que o Roberto, a Márcia, o Carlos e a Luciana queriam usar para trocar de carro e viajar para o exterior, agora ia comprar tijolo, cimento e dignidade para as mulheres que têm as mãos queimadas de forno como as minhas. Deixei também, registrado em cartório, um seguro de vida gordo no nome dos netos da Benedita para garantir a faculdade dos meninos. A minha amiga chorou 3 dias seguidos quando recebeu a carta do advogado contando a novidade. O papel foi assinado, carimbado e guardado num cofre no banco. O nó final estava desatado. Eu não tinha mais amarras na terra. A sociedade brasileira ensina que a mãe tem que ser uma santa sofredora. Uma mulher que pare, cria, sangra e entrega os próprios ossos para os filhos roerem e ainda tem que sorrir e agradecer no 2º domingo de maio. Eles vendem a ideia de que o amor de mãe é anulação, que a gente tem que perdoar tudo, aceitar tudo, engolir tudo, que filho é um pedaço do céu, mesmo quando age como um demônio da terra. Eu demorei 74 anos para entender que isso é a maior mentira já contada para escravizar as mulheres. Amor de mãe é sagrado, sim, mas o amor próprio é divino. A gente não pode entregar a própria vida de bandeja para criaturas que não sabem sequer o valor de um copo d'água na madrugada de uma febre. Ao cortar o mal pela raiz, eu não deixei de ser mãe. Eu apenas voltei a ser ser humano. Hoje, eu estou com 75 anos recém-completados. Comemorei meu aniversário não na cozinha, pilotando fogão para um bando de marmanjos mal agradecidos, mas sentada numa barraca de praia, comendo uma lagosta na manteiga que custou o preço de uma geladeira nova. Eu e a Severina, brindando com água de coco. Às vezes, quando a noite cai e o mar fica escuro, eu sento na minha rede de macramê e puxo o meu terço de madeira. O mesmo terço que eu apertei no bloco cirúrgico. Eu não rezo pedindo para os meus filhos voltarem. Eu rezo pedindo que eles encontrem o próprio caminho, que aprendam a trabalhar com honestidade, que descubram que o mundo não deve nada a eles. Eu os perdoei, no fundo do meu coração. O perdão é a faxina da alma, mas perdoar não significa conviver. A porta do meu coração está limpa, mas a tranca está passada. Olho para as minhas mãos. As manchas de sol continuam lá. O calo de picar cebola ainda marca o meu dedo indicador. Eu não apaguei o meu passado. Eu honro cada marmita que vendi, cada panela que areei, cada roupa que lavei no tanque debaixo de chuva. Foi esse suor honesto que comprou o terreno em Santa Teresa. Foi essa força de nordestina cruzada com mineira que me fez sobreviver ao abandono do meu marido e à traição do meu próprio sangue. Eu não sou a coitada do leito 12. Eu não sou a velha Gagá de Santa Teresa. Eu sou Maria José, Zezé para os íntimos, Zé. A mulher que vendeu a própria casa por telefone, destruiu o castelo de cartas de 4 sanguessugas e veio comprar a própria felicidade à vista, sem pedir troco. A brisa do mar bate no meu rosto. O cheiro de sal invade os meus pulmões. O tempo que me resta nessa terra pode ser muito ou pode ser pouco, mas uma coisa é certa: cada segundo dele pertence exclusivamente a mim. A vida não acaba quando os filhos crescem e vão embora. A vida, a verdadeira vida, só começa quando a gente tem a coragem de ser a dona do próprio destino. E o que é da Maria José, a partir de hoje, a tristeza não come nunca mais.